Nesse vídeo eu tenho a missão de te explicar uma estratégia para eliminar a culpa e a vergonha relacionada ao trauma de abuso que você passou. E principalmente uma estratégia altamente eficaz para eliminar o medo de passar por isso novamente. Isso é possível através de uma metodologia, a metodologia FIM. E para quem é esse vídeo? Para quem já passou por alguma situação de relacionamento abusivo, para quem passou por algum tipo de abuso sexual, para quem passou por abusos sutis, como por exemplo, ouviu os pais tendo relação, ou estava no mesmo quarto quando criança, quando os pais tiveram relações sexuais, acabou vendo ou ouvindo esse tipo de situação. Para quem já teve situação em que alguém encostou com más intenções nas partes íntimas, assim como mulheres que passaram por situações de se sentirem constrangidas sexualmente em relação a situações de alguém passar a mão ou alguém fazer piadinha de mau gosto e isso afetar psicologicamente, fazendo com que você tenha medo sempre em relação a sair sozinha, ou tenha medo de ficar perto de homens, ou tenha medo de se relacionar. É para mulheres que têm dificuldade de ter relações sexuais, ou até mesmo que sentem culpa, ou nem conseguem se entregar sexualmente por conta de alguma coisa que trava e nem conseguem entender o porquê que trava. É também para mulheres que passaram por situações abusivas no trabalho e isso as incomoda de alguma forma, fazendo com que sintam trava até de procurar um trabalho ou sintam dificuldade de se relacionar dentro do próprio trabalho em que estão por conta do que aconteceu. É para quem quer se livrar da culpa ou do medo de passar por isso novamente, ou da vergonha que sente, quem quer se livrar daquela sensação de que a vida não foi para frente desde que aconteceu o evento traumático. E para quem não é esse vídeo não é para quem quer uma fórmula mágica que resolva tudo em segundos. Por quê? Porque com esse método você vai melhorando gradativamente, vai melhorando as sensações, vai melhorando em relação à lembrança do trauma. E isso exige um certo tempo. Sim, exige tempo para que você restaure, reestruture as suas memórias dos eventos traumáticos para sensações que não te levem à dor. Com esse método, você vai melhorando ao longo do tempo. Vai se sentindo melhor, mais autoconfiante, mais segura. À medida com que você vai aplicando as técnicas, você já vai sentindo também uma segurança em relação ao externo, em relação às pessoas. Você vai melhorando a tua autoconfiança e também vai melhorando a tua autoestima. Assim como aconteceu com a Camila, que desde as primeiras aplicações começou a se sentir melhor. Os pensamentos negativos relacionados ao trauma diminuíram significativamente desde a primeira sessão. E ela foi percebendo uma melhora, principalmente em relação a como ela se sentia com as outras pessoas. Com o método FIM, você vai sentindo a melhora a cada aplicação das técnicas, reduzindo medo, vergonha, culpa, até essas sensações se esgotarem em você. Até o momento em que você vai se lembrar do trauma e isso não vai te causar mais nenhum mal-estar, nenhum incômodo, nenhum desconforto. E o medo de passar por isso novamente vai se esgotando dentro de você, assim como foi para a Giovana, que já havia feito mais de 5 vezes a prova para tirar a Carteira Nacional de Habilitação. E sempre reprovava porque quando ela entrava no carro, o perito, a pessoa que estava ali para avaliá-la, era um homem. E ela se sentia mal, dava um aperto no peito, ela ficava ofegante e não conseguia se concentrar e fazer a prova por medo de ele fazer alguma coisa. E era um medo que, mesmo que na cabeça ela soubesse que não ia acontecer, aquilo vibrava tão forte dentro dela que paralisava ela. Mesmo sabendo que não ia acontecer nada, ela sentia e aquilo fazia com que ela não tivesse controle sobre o próprio corpo. E após aplicar esse método, desde as primeiras sessões ela começou a se sentir melhor e percebeu a melhora no corpo, conseguindo fazer a prova, pois ela começou a sentir uma segurança interna.
pois esse método fez com que o trauma de abuso que ela teve lá na infância tivesse sido elaborado. Então, se você quer ter uma vida mais leve, sem o trauma de abuso te afetar, sem a sensação de que tua vida paralisou desde então, e sem o medo, a vergonha e a culpa relacionados a isso, assiste esse vídeo até o final, que você vai entender a matriz do trauma e como é possível tratar isso dentro de você. Bom, o que aconteceu? Por que eu tô aqui falando isso pra você? Quem eu sou? O que me trouxe até aqui? Eu sou Mayara Maia, tenho 28 anos e estou aqui porque, na minha infância, meus pais costumavam me deixar na casa dos meus avós, na casa de outras pessoas e, em muitos momentos, sem a supervisão de nenhum adulto. E eu me lembro até hoje de quando eu tinha 7 anos. Aconteceu uma situação em que não tinha nenhum adulto por perto. Estava eu em uma sala na casa dos meus avós. E um dos meus primos me chamou para ir pro quarto do meu tio. E eu fui. E não sabia o que ele queria, não sabia o porquê que ele estava me chamando. Ao entrar no quarto, ele fechou a porta, me encurralou perto da cama e eu fiquei paralisada. Ele começou a baixar a minha roupa e quando eu percebi, ele já estava encostando as partes íntimas dele na minha. Naquele momento, eu não sabia o que fazer. Eu não sabia nem o que estava acontecendo. Eu fiquei totalmente sem reação. E eu ouvi um barulho. Era meu tio entrando na casa. Assim que eu ouvi, eu consegui escapar dali o mais rápido possível. Eu não consegui falar isso pra ninguém. Na infância, na adolescência. Tanto é que pouco tempo depois, ainda com 7 anos, na aula de ciências da 4ª série, a professora estava explicando algumas coisas sobre o corpo humano, sobre como nasciam as crianças, como se formavam as crianças, e eu achei que eu estava grávida. Eu tinha 7 anos e comecei a achar que estava grávida. Com 8, precocemente eu menstruei. E eu achava que eu tinha tido um aborto. Daquela situação em que ele só havia encostado em mim. Eu nunca tive coragem de contar pra ninguém, porque eu tinha medo de como iam reagir. Eu sentia que a culpa era minha. Só que eu não tinha culpa. Eu não entendia que eu era apenas uma criança que não sabia o que ia acontecer. Eu tinha medo de me julgarem dizendo que eu fui a culpada de ir até lá. Como se eu soubesse adivinhar o que ia acontecer. Nessa época eu ainda não contei pra ninguém. Quando eu comecei a aprender sobre doenças sexuais, eu tive medo de ter alguma coisa. Eu olhava para as minhas partes íntimas e achava que eu tinha doenças. Eu cresci achando que eu não era mais virgem. Eu cresci achando que eu tinha vários problemas e não podia contar para ninguém. Na adolescência, eu ainda continuava sem conseguir contar para ninguém sobre isso. Eu não conseguia usar calção, saia, muito menos vestido, por medo de passar por isso novamente. E isso se alastrou por um bom tempo na minha vida. Eu fui conseguir usar calção novamente quando eu tinha 18 anos. Eu tinha ido pra praia com uma amiga minha e não fazia sentido eu ficar de calção num lugar tão quente. Houveram outras situações em que tentaram fazer a mesma coisa comigo, mas por sorte eu consegui escapar. Mas o mesmo não aconteceu com a minha irmã. Eu já tinha uns 20 anos, numa sexta-feira, 3 da tarde, eu estava estudando na biblioteca da universidade e o meu telefone toca. Era a minha mãe me ligando, dizendo que o médico tinha avaliado a minha irmã porque ela estava com muitas dores abdominais e fizeram um ultrassom. E ela estava grávida. Minha irmã é 5 anos mais velha que eu e tem
deficiência mental. Por isso ela sempre morou com a minha mãe e a minha mãe cuidava dela. No telefone, minha mãe estava em choque e me questionando quem poderia ter sido que engravidou a minha irmã, porque ela não tinha contato com outras pessoas. Elas moravam no sítio. Foi então que rapidamente, ainda em choque, eu falei para minha mãe que deveria ter sido então o padrasto que morava com elas. Eu me lembro até hoje que o primeiro movimento que minha mãe fez foi dizer que não, ele disse que foi o vizinho. E não tinha como ser o vizinho na minha cabeça, porque ele morava super longe e nunca nem conversou com a minha irmã, nunca conviveu com ela, até porque ninguém visitava minha mãe nessa época. Então ela me pediu para ir para casa. Às 6 da tarde eu peguei uma van e fui para a cidade mais próxima e a minha mãe estava lá esperando com o carro. Tava ela, o padrasto, a minha irmã e meu irmão pequeno. Eu entrei no carro, minha mãe não falou comigo a viagem inteira de volta para o sítio. 40 quilômetros. Chegando lá, eu me lembro que a minha mãe pediu para perguntar para minha irmã quem foi que engravidou ela. No quarto com ela, eu perguntei. Ela, com as dificuldades de comunicação dela, me falou da forma com que ela conseguiu que havia sido o padrasto, que estuprou ela diversas vezes. Mas ela não queria que eu contasse pra mãe, porque a mãe ia ficar triste, ia ficar brava. E a todo momento ela só pensava na minha mãe. Ela não conseguia pensar nela, no que ela estava passando. E ela até me mostrou os roxos no corpo dela, porque ele batia nela. Eu chamei minha mãe, contei pra ela, e ela teve a audácia de me dizer que eu mandei minha irmã mentir. Essa noite parecia não ter fim. Eu fui até a cozinha, comecei a discutir com ele, ele me ameaçou. Voltei para o quarto, não consegui dormir. A todo tempo eu estava com medo do que podia acontecer, só que eu não conseguia avisar ninguém. O meu celular não funcionava a rede lá. Era um sítio que só funcionava com antena rural. E o único telefone com antena rural ficava no quarto da minha mãe com ele. E não sabia o que fazer, não sabia para onde fugir. Só fazia planos de fugir com a minha irmã, porque ali ninguém se preocupava com a gente, muito menos com a minha irmã. Aquela noite foi a noite mais difícil da minha vida. Bolei 1000 planos e não conseguia ver nenhuma saída. Como eu não dormia, eu fiquei atento o tempo todo para quando eles saíssem do quarto. Era umas 7 da manhã, quando eles saíram e foram para fora de casa. Eu imediatamente corri para o quarto da minha mãe, peguei o telefone, chamei a polícia. Contei o que aconteceu e eles falaram que logo viriam. Assim que eu liguei, eu ouvi o ronco da moto. Ele havia subido na moto e ido embora. Uns 15 minutos depois, a polícia tinha chego. Como ele não estava mais lá, me pediram para levar até o provável local onde ele estaria. Eu falei, talvez esteja na casa dos pais dele. Então os policiais me pediram para ir junto na viatura até a casa dos pais dele. Eu fui junto e vi ele sendo preso. Só que nesse processo, ele ficou preso por um dia apenas. E nesse momento começou a parte difícil de lidar com isso tudo. Foram meses, meses e meses para provar o que tinha acontecido, para a justiça ser feita. Ele foi preso depois de meses.
Só que essa não foi a última vez. Anos depois, minha mãe me liga, contando que a minha irmã tinha sido estuprada novamente. Dessa vez por um tio, irmão da mãe. Novamente fui eu a responsável por denunciar. Só que dessa vez, esse não foi preso, porque não tinha um feto para comprovar. Infelizmente, essa é a realidade de milhares de mulheres todos os dias, tanto no Brasil quanto no mundo, que passam por essa situação, que muitas vezes não tem nem voz para falar, que quando falam, a família não tá nem aí. A família apazigua e trata uma mulher como se a mulher fosse a culpada. Infelizmente, essa é a nossa realidade. Isso tudo é visto como um tabu, como se fosse normal acontecer diariamente. E é por isso que eu tô aqui hoje gravando esse vídeo. É por isso que eu estou me expondo nas redes sociais para falar abertamente sobre uma coisa que ninguém quer falar. É por conta disso que eu passei, que a minha irmã passou e que milhares de mulheres passam, que eu estou aqui. Que esse método hoje existe. Porque eu consegui, ao longo da minha jornada como terapeuta, encontrar técnicas que tratam essas memórias traumáticas, que tratam as dores emocionais relacionadas a isso, para que você consiga viver uma vida leve, mesmo tendo passado por tudo isso. Assim como eu hoje tenho uma vida leve, mesmo passando por tudo isso. Assim como eu hoje consigo dormir tranquila, porque antes eu não conseguia. Eu tinha pensamentos de vingança todos os dias, bolava planos de vingança, eu tinha pensamentos de suicídio. Assim como quando aconteceu lá na minha infância, eu me peguei pequenininha, atrás da casa com uma faca, tentando me matar. Porque eu não conseguia lidar com aquela dor. Não tinha ninguém para que eu conseguisse contar. Eu sei que existem milhares de mulheres que tentam fazer isso com si mesmas. Algumas fazem e acabam com suas vidas, porque na verdade um monstro as destruiu por dentro. E é para evitar que essa memória traumática te atormente a vida toda que esse método existe. E é possível te trazer uma vida de leveza. É possível te trazer uma vida sem a culpa, sem a vergonha e sem o medo de passar por isso novamente ao longo do tempo. Isso é possível através da matriz do trauma, porque é necessária uma técnica específica para tratar o emocional. E não é a mesma técnica que vai acessar o mental, porque são camadas diferentes. Por isso, é necessária uma técnica específica para tratar a lembrança, para tratar o mental. Da mesma forma que quando uma cebola tem alguma camada estragada, para você chegar no meio e limpar essa camada, você precisa limpar as externas e abrindo as camadas externas. Na matriz do trauma, funciona do mesmo modo. Não tem como você acessar uma informação traumática que está lá no centro se você não abrir as camadas externas para acessar essa informação. Então, por isso que entender a matriz do trauma faz diferença. É extremamente necessário abrir essas outras camadas para conseguir acessar essa memória de dor. E, infelizmente, as memórias traumáticas de abuso ficam bem no centro da matriz da dor. Então, é necessário fazer toda uma limpeza antes, abrindo passagem para acessar a memória latente de dor que se esconde dentro de você. É por isso que só falar sobre o problema não resolve. Você pode fazer anos de terapia para ressignificar isso, falando sobre isso. Mas quando você fala de novo, você lembra, acessa a dor. Novamente, você ainda percebe que aquele trauma ainda te afeta. Você ainda mostra movimentos no teu corpo
de que aquilo ainda dói. Movimentos esses que se manifestam em sintomas como ausência de libido, falta de vontade de qualquer tipo de relação sexual, ou o outro extremo, que é o libido em excesso, que nada te satisfaz, uma compulsão sexual, ou dores quando você tem relação sexual, desconfortos, ou até mesmo irritações quando encostam em você, quando seu parceiro encosta em você. Outros sintomas, como se lembrar do evento traumático quando você vai ter relação, ou travar quando você vai ter relação, não conseguir se soltar, não conseguir se entregar para o seu relacionamento atual por conta do que aconteceu. No seu dia a dia, há inúmeros gatilhos que te acionam essa memória traumática, que te fazem lembrar dessa dor. Gatilhos externos, gatilhos internos. Porém, somente tratar os gatilhos não faz com que você se livre desses sentimentos, porque existem milhares de gatilhos. Então, para tratar o passado traumático, é necessário um presente restaurador. Por isso, no método FIM, com a técnica TKO, você consegue tratar a memória traumática, tratando o registro de memória, tratando a informação de dor, desde a origem. Isso faz com que esses milhares de gatilhos com qual você está exposto no teu dia a dia, tanto na TV, na internet, quanto fora, não te acionem mais. Mesmo sendo inúmeros gatilhos. Esse registro de memória de dor vai ficar nulo dentro de você. Então, esses gatilhos não vão ter mais poder de ação. É por isso que esse método é tão eficaz. Porque a gente trata desde a informação de origem emocional, mental, energética e espiritual. E é super importante tratar essa conjuntura toda, para que não seja apenas um paliativo, que temporariamente, por alguns meses, não te afeta, mas depois de 6 meses, 1 ano, 2 anos, você volta a sentir novamente aquela dor. Não faz sentido a gente tratar temporariamente, anestesiar essa dor. A gente precisa curar essa ferida aberta e não apenas colocar um curativo nela. Este método permite te tratar mesmo que você tenha colocado essa memória traumática numa agenda oculta, que é quando você não lembra do que aconteceu, mas sente um medo muito forte de acontecer algo, não sabe explicar, percebe que tem uma fobia ou uma trava em relação à sua sexualidade, tem dificuldade de equilibrar as sensações de libido, ou em excesso, ou em falta, e não consegue encontrar uma justificativa racional, porque você não se lembra do que aconteceu. Esse método te permite tratar essas informações, mesmo não lembrando, mesmo tendo colocado as lembranças da infância, da adolescência, nessa agenda oculta que não te permite lembrar, para não acessar a dor. Porém, você continua no teu dia a dia sentindo os efeitos desses medos, mesmo sem lembrar do evento traumático. Então, no método FIM, você encontra uma solução para isso também. Por isso, com a técnica Reset, dentro do método FIM, você consegue resetar essa sensação que te aciona, mesmo não lembrando do que aconteceu, que te faz agir, sentir assim atualmente. Até porque, quando você passa por um evento traumático e esquece desse evento traumático, esquecer não te protege de nada. Pelo contrário, te deixa mais vulnerável a passar por aquilo novamente. Imagine a seguinte situação. Você tem uma colega de trabalho que tem inveja de você. Todo dia ela fala mal de você, pra você mesma. Ela te critica, te julga, diz que tudo que você faz é errado. Você perceber que ela tá fazendo isso com você, que tá deixando você pra baixo, que tá te deixando mal, faz com que você tenda a evitá-la diariamente. Então você vai tentar ficar o mais longe possível dela para que isso não fique deixando os teus dias ruins. Agora, se toda vez que isso acontece, ao terminar o expediente, você tem uma amnésia sobre aquele dia de trabalho,
No outro dia, ao você voltar para o trabalho, você tende a não evitar mais essa pessoa, porque você não se lembra do que aconteceu no dia anterior. Por isso, não se lembrar do evento traumático te deixa mais exposta, te deixa mais vulnerável, susceptível a passar por isso novamente. Com as técnicas do método FIM, ao invés de você lembrar e esse registro de memória te doer, você não vai sentir nada, mesmo a lembrança existindo dentro de você. Há um outro padrão que é muito comum de acontecer com quem passou por abuso, que é a sensação de punição. Toda vez que sente prazer, logo em seguida acontece alguma coisa que você acaba se punindo. Por exemplo, na hora que está tendo relação sexual, ao invés de estar aproveitando o flow da situação, do momento, se entregando, você acaba dispersando a tua mente para lembranças aleatórias, não se permitindo se entregar totalmente naquele momento. Ou, após ter orgasmo, sente culpa e acaba se punindo de alguma forma com algo que aconteceu, ou achando que a tua performance não foi boa, ou achando que teu parceiro tá te julgando por alguma coisa. Então acaba que a mente sempre corta um momento de prazer para que não fique naquele flow. Ou vai fazer uma compra e logo após pagar a compra, sente culpa e se pune, se julgando, se culpando por conta disso. Ou vai comer alguma coisa e logo após comer, sente culpa e acaba se punindo. Isso acontece por uma busca por punição toda vez que você se sente feliz. Então, teu inconsciente sempre busca se punir, porque ele está lembrando do que aconteceu lá atrás, como se toda vez que você sentisse prazer fosse ruim. E com a técnica Yuma você vai conseguir tratar essas bases de informação, para que toda vez que você sinta prazer, você consiga viver esse flow, se entregar, sem se punir logo depois. Bom, você já percebeu que a energia condensada move muito mais do que a energia dispersa? Vou te dar um exemplo. Quando chove, a energia dispersa não causa grandes variações, mas a água da chuva numa represa consegue fazer com que haja energia para iluminar uma cidade. E assim acontece com grupos. É possível fazer uma grande mudança por conta da energia concentrada naquele ambiente. Por isso que dentro do método FIM, você vai encontrar uma comunidade de mulheres que experienciaram situações como você, que têm o mesmo objetivo de curarem suas dores, de se tratarem e que vão dar apoio e suporte para você continuar a sua jornada de autocura. Que vão dar apoio e suporte para você se tratar e continuar nessa jornada. E não dispersar, não desistir no caminho. E é uma comunidade em que você pode interagir ou não. Você pode apenas ler os relatos das outras pessoas. Até porque a proposta do método FIM é você aplicar as técnicas em você mesma para não precisar de ajuda externa. Sim, porque assim como eu tive, muitas mulheres têm dificuldade de procurar ajuda externa, de falar sobre esses assuntos, de se expor por medo do julgamento, por medo do que vão passar, do que vão pensar. Não se preocupe, com o método FIM você vai encontrar técnicas para tratar você mesma, sem precisar ficar expondo essa dor para os outros. Aqui você vai encontrar um passo a passo fácil de entender e principalmente fácil de se aplicar. Esse método existe porque eu sei como é estar nesse lugar. Eu já era adulta quando eu consegui contar para os meus pais o que aconteceu lá na infância. Por sentir na pele o que muitas mulheres sentiram e sentem diariamente, é que eu estou aqui hoje. Porque eu consegui me tratar e tratar várias pessoas que passaram por essas situações. E por isso que eu te convido a entrar no método FIM hoje. Eu trabalho com isso há mais de 3 anos e já ajudei centenas de mulheres a viver uma vida mais leve, saudável e feliz. Então, se você quer ter uma vida mais leve, uma vida liberta dessas dores emocionais, liberta da vergonha, da culpa e do medo de passar por isso novamente, clica no botão aqui abaixo e entra no método FIM. Aqui você vai encontrar suporte 7 dias da semana para qualquer dúvida que você tiver
durante esse processo de autotratamento, referente ao curso, referente a como se aplicar. Você terá acesso a uma comunidade de mulheres para que você conheça outras histórias, se fortaleça, para que você interaja se for da tua vontade, para que você se inspire em outras histórias e principalmente para que você veja que há outras pessoas também evoluindo em relação a essas dores, também melhorando e trazendo leveza para si mesmas. Então agora, clica no botão aqui abaixo e venha construir a sua vida leve. Eu te espero aqui no Método Fim.